Então, pessoal, fizemos aqui um experimento, né, da Terra-bola para mostrar como que funcionaria o campo magnético da Terra-bola, que eles dizem que tem ferro e níquel derretido no interior dela e que em função do efeito Coriolis, ou seja, em função da rotação, tem um dínamo que faz uma movimentação desse líquido no interior da Terra que produziria o campo magnético. A gente sabe que ferro e níquel derretido perdem suas propriedades magnéticas, né? Então, eles dizem que em função da rotação da Terra tem uma movimentação no interior que cria um dínamo que acaba que produz esse campo magnético. Acontece o seguinte, que a bússola, o norte da bússola aponta para o sul magnético, ou seja, o polo norte do globo seria o sul magnético da Terra-globo. E o polo sul geográfico seria o norte magnético. Bom, como eles dizem que a rotação da Terra cria esse efeito do dínamo, da movimentação do líquido no interior da Terra, em função do efeito Coriolis, a gente acaba constatando uma contradição bem absurda, que seria, para o campo magnético funcionar, a Terra teria que girar ao contrário, do sentido leste para oeste. Eles dizem que ela rotaciona do oeste para o leste. Acontece o seguinte, que se o que eles dizem, que o movimento do Sol, da Lua, das estrelas, que a gente vê todo dia indo do leste para o oeste, é na verdade o movimento da Terra, e que você que não percebe isso, acaba que eles criaram um grande problema para o globo. Veja por quê. Com o conhecimento da física, do eletromagnetismo, podemos aplicar a regra da mão direita nessa rotação da Terra para verificar se o dipolo magnético da Terra, quer dizer, o polo norte magnético, que fica aqui embaixo, e o polo sul magnético aqui em cima, podemos verificar se eles estão em sintonia com a rotação da Terra ou não. Acontece o seguinte, quando eu coloco o meu polegar direito no sentido da corrente, conforme você está vendo aí na imagem, vai gerar um dipolo ao contrário da realidade. Porque se o meu polegar indica o sentido da corrente, conforme a regra da mão direita, os outros dedos da mão, pela regra da mão direita, vai indicar como que está sendo o dipolo. Ou seja, quando ele sai por cima, ele vai me dizer que aqui seria o norte magnético. E quando ele vai entrar aqui embaixo, está indicando aqui, pelo sentido da corrente, que aqui é o sul magnético. Mas a gente sabe que aqui é o norte magnético. Na Terra-bola seria o sul geográfico, mas o norte magnético. Mas acontece que se eu, pela regra da mão direita, indicando o sentido da corrente, por convenção da regra da mão direita, vai me dizer que aqui é o sul magnético. Mas, na realidade, aqui teria que ser o norte magnético. Na Terra-bola, o sul geográfico tem que ser o norte magnético. E o norte geográfico tem que ser o sul magnético. Mas se eu conservo, pela regra da mão direita, eu conservo o sentido da corrente, porque o efeito Coriolis é que gera esse movimento no dínamo que vai provocar o campo magnético da Terra, ele inverte o dipolo magnético. O que seria sul magnético vira norte magnético, porque as linhas de campo estão saindo aqui, e quando as linhas de campo entram, ela está me dizendo aqui que é o sul magnético, mas aqui, na realidade, teria que ser o norte magnético. Então, o dipolo fica trocado em função da rotação da Terra, ou seja, é uma falha tremenda no modelo que não condiz com a realidade. Para o dipolo ser real, só tem uma alternativa para a Terra-globo. Ela teria que inverter o sentido da rotação, porque aí a rotação teria que ser no sentido leste para oeste. O meu polegar direito, ele acompanharia o sentido da rotação da corrente. Essa corrente que vai produzir o dínamo, que vai produzir a movimentação lá no interior da suposta Terra-bola, que vai provocar esse campo magnético. Acontece que, pelo sentido da corrente agora, o que vai acontecer? O norte da bússola, que vai apontar agora de forma correta para o sul magnético, só vai fazer isso em função de uma rotação contrária ao que o modelo diz. Agora a rotação tem que ser de leste para oeste, contrária ao modelo. Portanto, o dipolo foi corrigido, mas em prejuízo da rotação do globo. Ou seja, para eu corrigir o dipolo magnético, eu tive que inverter a rotação do globo. Porque as linhas de campo agora vão entrar, ou seja, aqui passa a ser o sul magnético, e aqui embaixo as linhas de campo vão sair, passando a ser o norte magnético, conforme seria na realidade, porque aqui é o sul magnético, né? E aqui seria o norte magnético. Recapitulando de novo, onde está o norte geográfico é o sul magnético, e onde está o sul geográfico é o norte magnético. Então, para eu corrigir esse dipolo, para o dipolo ficar correto, ou seja, aqui ser o sul magnético e aqui ser o norte magnético, eu tenho que inverter a rotação da Terra. Ou seja, as linhas de campo passam a entrando, ela demonstra que aqui seria o sul magnético, seria condizente com a bússola, que tem o norte da bússola apontando para o sul magnético aqui no polo norte, e o sul magnético da bússola apontando para o norte magnético da Terra, que seria o polo sul geográfico.
Ou seja, o globo mostrou ser uma grande fraude, porque eu tive que inverter a rotação da Terra para o dipolo magnético ficar corrigido. Se eu coloco a rotação da Terra da forma que eles dizem, eu altero o dipolo magnético. O sul magnético, que é o norte geográfico, passa a ser norte magnético, que é um absurdo, porque o norte magnético é o da bússola, então o norte da bússola aponta para o sul magnético. E embaixo o contrário. No mundo real, a agulha da bússola apontaria para o norte magnético, mas se acompanhar a rotação da Terra, isso aí fica trocado. Fica evidenciado a fraude que é esse modelo. O efeito dínamo se refere à produção de campos magnéticos por movimento. Mas como a movimentação de ferro fundido abaixo da superfície gera um campo magnético, é um dos grandes mistérios da Terra. Não sabemos realmente como essa turbulência na movimentação de metal líquido dá origem ao dínamo. São apenas movimentos aleatórios. Essa esfera gigante pode fornecer respostas. É um modelo mecânico da Terra. Parte de um experimento da Universidade de Maryland que tenta descobrir por que a Terra é magnética. A esfera tem 9 metros de diâmetro. Pesa 23 toneladas e tem rotação de até 130 km por hora. Nós tentamos conseguir a velocidade verdadeira e, assim, tentar imitar as condições de um planeta. O núcleo externo é feito principalmente do mesmo material da esfera: ferro, um bom condutor elétrico. O núcleo interno é magneticamente fraco. Ninguém sabe por quê. Mas como um dínamo gigante, o movimento em torno dele cria um campo magnético. Claro que Lathrop não pode reproduzir as condições reais do núcleo externo. Não podemos chegar ao centro, então não dá para ver como acontece diretamente. Mas ele acredita que pode chegar perto. Para obter os resultados, ele precisa encher a esfera com 3.217 litros de um líquido. Até agora, só usou água. Mas planeja usar sódio líquido fervente. O sódio é inflamável. Temos que ser bem cuidadosos com os riscos de incêndio. Mas além do ferro fundido, é o único material que pode fazer o trabalho. O sódio tem a vantagem de fundir a uma temperatura relativamente baixa e é um excelente condutor comparado ao ferro líquido. A esfera é o mais novo de uma série de experimentos. Começamos a construir experimentos do tamanho da mão, depois de uma bola de basquete, depois, sei lá, bolas de ginástica. Esse foi o maior até hoje. Mas até agora, assim como o campo magnético da Terra, o resultado do experimento ainda é uma incógnita. Nenhum dos experimentos anteriores geraram o próprio campo magnético, mas temos todos os ingredientes necessários para conseguir o dínamo. A ciência não consegue criar uma bola com dois polos, nem mesmo no século XXI, porque bolas só possuem uma polaridade magnética. E experimentos como este do vídeo anterior, a fim de produzir uma bola com dois polos, vão sempre falhar e custar muito dinheiro da população. Conforme vimos no vídeo anterior, até os dias de hoje, a ciência não sabe como é produzido o campo magnético da Terra. A Terra esférica entra em contradições insolúveis e o campo magnético da Terra real é uma pedra no sapato deste modelo fictício de Terra-bola. O grande cientista Ampère, do século XIX, constatou que a rotação da Terra-globo é contrária à observação. Ampère constatou que a bússola na Terra-globo aponta para dipolos invertidos da realidade. Ampère morreu sem encontrar as respostas, apesar de tentar teorizar. O fato é que até hoje a ciência não consegue explicar esta questão porque até hoje adota um modelo falso e incompatível com a realidade, restando mais um desafio para o globo. Como que uma bola que gira de oeste para leste pode ter o seu núcleo líquido girando no sentido contrário, se não for explicado por uma fé cega em teorias estapafúrdias?